foi dia 25 ao dia 26, 2 horas e 41. Eu vi uma caneta. E eu via uma mesa gigante, tinha 20 pessoas ou um pouco mais, não sei, nessa mesa. Era uma sala muito bonita e Bolsonaro estava com a caneta na mão. E o Senhor disse, vem, olha. E o Bolsonaro assinava um decreto. E esse decreto assinava. Depois que assinava esse decreto, via Exército, Marinha, Aeronáutica na rua, fuzileiros navais e as polícias dos estados se ajuntando às Forças Armadas. Eu tentei acordar diversas vezes. Você sabe que quando você sonha caindo, que você se assusta? Foi assim comigo. Você sabe que quando entra água no seu ouvido, que você vê aquele barulhozão de água? Foi assim comigo. Quando você está na praia, pega um buzo e coloca, foi assim comigo. Foi muito atordoante e eu relatei como um pesadelo. Muito vai dizer que foi sonho. E aí, soltaram fogos perto da minha casa 2h41, 2h42 da madrugada, do dia 25 ao dia 26 de novembro, agora do dia do 11, soltaram fogos e eu acordei. Aí eu corri, vim pra cá pra sala, abri e fui pro TikTok. E lá eu relatei isso, tá certo? Isso, eu relatei. Então eu quero dizer uma coisa pra você. O primeiro sonho cumpriu-se. Lula ganhou a eleição com 1,5%, assim como Deus tinha dito. Descobriu-se, agora vocês viram tudo isso, né? Descobriu-se que ele não ganhou. Quem ganhou foi Bolsonaro com um pouco mais de 1%. E o restante dessa primeira visão vai se cumprir, que é o exército, né? Que no sonho eu vi, no sonho. Tomava conta de tudo, pelo clamor do povo, pelo clamor da igreja e pelas Forças Armadas, como está escrito nesse papel aqui, ó. Nesse papel. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus mandou eu vir aqui hoje para relatar uma coisa que não foi relatada. Alguém pode dizer o seguinte, escuta bem porque isso aqui vai acontecer. Alguém pode dizer o seguinte, olha, Bolsonaro foi um homem escolhido de Deus, um homem escolhido para fazer o que tinha que ser feito, o que Deus ia fazer. Apenas ele foi um homem escolhido. O que estão fazendo aí vão fazer ele verdadeiramente se tornar um mito. E ele vai entrar para a história. Verdadeiramente a profecia de mito, vai entrar para a história por aquilo que vai acontecer. E o mundo todo vai falar dessa história que se passa no Brasil durante anos. Mas o Senhor diz assim, vai e diz verdadeiramente o porquê está acontecendo tudo isso no Brasil. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, lá no verso 16, a Bíblia fala sobre Herodes. Você se lembra que antes mesmo de Jesus nascer, queriam matar Jesus? O que eu quero dizer que o Espírito de Deus manda dizer para você é o seguinte, que os nossos sonhos não são construídos pela estrada física. Primeiro se constrói o nosso sonho de forma espiritual. Se você não luta no terreno espiritual, você não vai conseguir atingir o físico. Não vai. Você não vai conseguir. Hoje são 27 do 11, 15 minutos para as 18 horas. Eu ia sair para o culto. 15 minutos para as 18 horas do dia 27 do 11. Eu vou relatar o porquê que está acontecendo tudo isso no Brasil. O Senhor me revelou no primeiro sonho. Só que eu não pude botar porque Deus disse, nessa parte você não vai botar. Só quando estiver acontecendo. E muitas pessoas estão dizendo por causa da roubalheira, por causa da esquerda, por causa disso, por causa daquilo. Escreve aí, pega uma caneta, grava, porque isso aqui vai acontecer. Tudo isso está acontecendo, olha, livro de Mateus 2,16, Herodes queria matar Jesus, porque descobria que ia nascer um rei, um salvador, e ele pensou que esse reino ia tomar o reino dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja fica na Silas Monguba 2257, Silas Monguba 2257, em frente ao S, Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, Avenida Silas Monguba 2257. Fica instalado a Atalaia do Deus Vivo, da qual eu sou pastor, há 15 anos. Sou pastor fundador há 15 anos.
Pega essa aí, porque você vai se assustar, viu? Você vai se assustar. Pode contar as horas a partir de agora. Você vai se assustar. Tudo isso aconteceu e tudo isso está acontecendo no território nacional brasileiro. É por causa de Bolsonaro? É por causa que Deus quer colocar políticos bons dentro, homens bons dentro da política? É por causa disso, por causa daquilo? Não. A verdade, tudo isso é espiritual. Sabe por quê que Deus manda dizer? Do Brasil sairá o maior avivamento de toda a face da terra. Do território nacional brasileiro sairá o maior avivamento de toda a face da terra. Satanás, sabendo que do Brasil vai sair o maior avivamento de toda a face da terra, ele planejou anos antes, muito mais de 12 anos antes. Ele planejou há 15, 16 anos antes, 17, 18 anos antes. Sabendo que nesta data do ano de 2022 para 2023, vai sair o maior avivamento da face da terra, do Brasil. Satanás queria instalar aqui o seu trono dentro dos poderes para acabar com o crescimento da igreja, impedir que o Senhor faça o avivamento dele na terra Brasil. Então o Senhor levantou um homem por nome Jair Messias Bolsonaro. Deus levantou ele. Também Deus levantou ele anos antes. Quando ele era deputado federal, ninguém dava nada por esse homem, ninguém ouvia falar, não tinha possibilidade de chegar. Aos olhos humanos, ele era um Zé Doidinho. Mas o Senhor escolheu, porque sabia que ele era capaz de ser um instrumento na mão de Deus, para desarticular o instrumento do diabo, plantado anos antes. Anos antes. E deixa eu dizer uma coisa para você. O crescimento da igreja aqui na terra do Brasil será o maior avivamento de toda a face da terra. Isso aqui é a revelação que Deus não deixou dar, estou dando agora. Pega essa aí. O Senhor está dando um livramento ao território nacional brasileiro maior do que você pensa. A briga é muito maior do que todos vocês pensam. A briga vai muito mais além. A briga é gigante. Eles estão prontos para tudo nessa terra. Os instrumentos do diabo. Estou falando de espírito. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Eles estão prontos para tudo, até para uma guerra. Eles estão prontos por tudo ou por nada. Mas eles querem destronar o crescimento da igreja. O crescimento da igreja está incomodando, e o Brasil será o país do avivamento. O Senhor me disse também que está muito triste com alguns líderes evangélicos. Muito triste com líderes evangélicos no território nacional brasileiro. Muito triste. E o Senhor disse, com eles aí, a prestação de conta é comigo, mas eu irei levantar pequenos, vocês irão ver o Senhor levantar pessoas que não são conhecidas, pregadores que não são conhecidos. Vem da África, vem da Angola, entendeu? Vai ser levantado aqui no Brasil, pessoas pequenas que irão ser responsáveis pelo maior avivamento da face da terra. O maior avivamento da face da terra será no território nacional brasileiro. Por isso que você está contemplando tudo isso que as televisões estão botando. Rede Globo contra o governo, contra a igreja, o sistema todo contra a igreja, contra o governo. O próprio Lula dizendo que vai responsabilizar os pastores por cada morte da Covid. A briga é muito maior do que vocês pensam. O sistema, a Câmara de Deputados, muita gente querendo acabar com o crescimento da igreja. O Senado Federal, onde eu digo que fica o trono do capeta, o trono do diabo fica ali naquele Senado Federal. Fica ali, Deus vai destronar tudo. Olha aqui a revelação aqui, ó. Deus vai destronar todos os poderes. Isso foi no dia 18 de outubro. Todos. Por causa do crescimento da igreja. Jair Messias Bolsonaro foi um homem eleito, escolhido por Deus.
Deus vai pegar esse homem, esses dias, Deus vai pegar esse homem. E do território nacional brasileiro vai sair o maior avivamento da terra. Deus não vai levantar os grandes, porque os grandes desviaram os preceitos. Os grandes foram para o caminho onde Deus não queria que eles fossem. Mas os pequenos, que estão no anonimato, você vai ver gente se levantando da Angola, da África, aqui do Brasil, tudo para cá, para o Brasil. Vai ter um avivamento tão grande no Brasil. Não são através dos grandes que já são conhecidos, são através das pessoas que não são conhecidas. Vai vir um avivamento. Você vai ver coisas que você nunca viu. E por isso está acontecendo todo o reboliço que está acontecendo em território nacional. No livro de Mateus, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, 2, lá no versículo 17, fala sobre os últimos tempos, onde Deus derramará o seu Espírito sobre todas as carnes. Os velhos terão sonhos, os novos profetizarão, os mancebos terão sonhos. Isso está acontecendo hoje. Agora eu quero deixar bem claro por que está acontecendo toda esta briga gigante em território nacional brasileiro. Por causa disso. Por causa do crescimento da igreja. Você viu o Lula dizendo que iria responsabilizar todos os pastores por cada morte da Covid? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que o inimigo queria fazer, pega essa aí, segura, não deixa, não para de assistir. O que o inimigo queria fazer em território nacional brasileiro é o que está acontecendo com a China. O que o inimigo queria fazer dentro do território brasileiro é o que está acontecendo com a China. Eu vi uma doença que é como se fosse esse coronavírus, só que ardia na pele, no sangue, ardia. Sabe, era um negócio feio na pele, no sangue, e ardia. É como se esse negócio fosse plantado pelo diabo. No território nacional brasileiro. A nossa nação iria se despedaçar se o Senhor, anos antes, não tivesse intervido e não tivesse levantado o presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso iria... Eles estão prontos por tudo e por nada. E eles dizem assim, eles não vão ter coragem. Você vai dormir já. E uma hora dessa, um dia desse, quando você dormir, quando você acordar, você já acorda com o maior reboliço dos últimos 58 anos. Nos 54 a 58, soma aí. Nos 54 aos 58 anos, nunca teve um reboliço desse no território nacional brasileiro. E aí, o Senhor vai fazer a sua vontade. Nós, Igreja Santa do Senhor, povo brasileiro, nós estamos em guerra. A guerra não vai começar, a guerra já começou. Tudo que eles preparam, olha, não tem feitiço, não tem umbanda, não tem quimbanda, não tem nada do poder das trevas que possa parar o crescimento da igreja. Isso aqui é tão espiritual que Lula se internou, né? Para tratar lá um caroço na garganta. Muitos dizem que é câncer. Eu já dei minha opinião aí no vídeo em cima do que eu vi. Aí em cima. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é, não vai se cumprir. Sobre a doença do Lula. Eu já disse. Olha, deixa eu dizer outra coisa. Que Bolsonaro, lá dentro do palácio, também atacou as pernas dele. Sabe o que é isso aí, gente? É briga espiritual. Isso já começou sobre o território nacional brasileiro. Já começou. É briga espiritual. A doença do Bolsonaro é briga espiritual. O Instagram da igreja é Ministério Atalaia do Deus Vivo, não é isso? Ministério Atalaia do Deus Vivo é o Instagram da igreja. Tá? Ministério Atalaia do Deus Vivo é o Instagram da igreja. Sabe, o TikTok é @apóstolo Reginaldo Rolim. TikTok é @apóstolo Reginaldo Rolim. E o Instagram da igreja é Ministério Atalaia do Deus Vivo. Porque eu não estou olhando aqui o que vocês estão escrevendo. Eu parei para olhar agora um pouquinho e respondi. A igreja fica Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, Silas Monguba, 2257. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha para mim. Olhe para mim agora. Você tem certeza do que você está dizendo, certeza plena. Eu entrego até minha vida na mão de Jesus, para ele me tirar da terra do vivente hoje, para morrer hoje. Se tudo que eu estou dizendo aqui não foi um sonho, e eu tenho certeza que vai
se realizar. Aí vão dizer assim, rapaz, vamos ver o que a gente faz com aquele homem ali, está tendo um sonho, e ele está tendo sonhos que estão acontecendo. Ele está tendo um sonho que está acontecendo. E eu vi o Senhor botando a mão sobre a enfermidade que estava sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. E toda macumba, toda obra de magia, foi feita obra de magia, está sendo repreendido das pernas e da circulação. Eu botei sobre a circulação do presidente Jair Messias Bolsonaro no TikTok, remover o vídeo. Antes mesmo de divulgar essa enfermidade, eu tinha colocado, remover o vídeo. Mas eu estou dizendo aqui, o Senhor bota a mão e arranca o demônio, porque foi ali, não foi um trabalho apenas, não foi uma obra de magia, uma obra de magia sobre o presidente. Ele não vai sentir uma dor mais na unha, isso que eu estou dizendo. Ele não vai sentir uma dor mais na unha, porque ele já está preparado para a guerra. Ele já está preparado. A nação brasileira está sendo salva por intermédio de Deus, em primeiro lugar, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. O primeiro sonho, vocês estão acompanhando. O segundo sonho, vocês estão acompanhando. O terceiro é que Lula não assume a cadeira de presidente da República. Ora, não foi eu mesmo que vim e disse no dia 21 de outubro, 9 dias antes da eleição, que vi Lula ganhando a eleição com 1%, 1,5%, não chegava a 2%, não aconteceu? Pois eu sou o mesmo que estou vindo aqui para dizer que ele não assume a presidência da República. No mesmo jeito que eu disse no primeiro. Ele não vai assumir. Descansa. Faz o teu papel. Faz o teu papel. Mas o diabo já vem trabalhando anos para acabar com tudo isso. Acabar com o quê? Com o crescimento da igreja. Tudo isso é pelo avivamento pentecostal que o território nacional brasileiro vai sofrer. Deus está muito triste com alguns líderes na nação brasileira do evangelho, e o Senhor disse que com ele vai prestar contas, isso não é comigo, mas o Senhor disse que vai levantar os pequenos, pessoas que estão no anonimato. Você vai ver angolano, você vai ver africano, você vai ver mexicano, você vai ver muitos brasileiros sendo levantados aqui dentro do Brasil por um maior avivamento em território nacional brasileiro, é o maior. Essas palavras que eu estou dizendo para você, nenhuma delas vai cair no chão. Eu vou repetir, nenhuma dessas palavras vai cair no chão. Nenhuma. É só ver, porque eu tenho certeza do Deus que me revelou. Eu quero abençoar a tua vida. Abençoar. Eu vou fazer aqui mais uma leitura, só para encerrar. Faço uma leitura para encerrar. No livro de Amós, capítulo 3, versículo número 7, a palavra de Deus: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. No livro de 1 Coríntios 12, 31, Deus, ele é espírito, e aquele que está em espírito, 1 Coríntios 12, 31, aquele que está em espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. No livro de Mateus, capítulo de número 2, verso 16, Herodes, ele dá um decreto, ele dá um decreto de morte, porque sabia que Jesus ia participar da salvação da humanidade. No livro de Êxodo 2, ou no capítulo 1, no capítulo 2, fala sobre Moisés. Antes mesmo de nascer, ele já dava trabalho igual a Jesus. E quando nasceu, houve um decreto para matar todas as crianças. Lembra da história de Moisés? Por quê? Porque Moisés ia ser o libertador do povo de Egito. E o Senhor ia ser o libertador para pagar todos os pecados. E Jair Messias Bolsonaro ia ser e vai ser o homem que vai impedir que o diabo se instale de vez. A partir deste momento, desta data, 27/11, 18 horas agora. Olha o relógio mais famoso do mundo. Olha o relógio. São 18 horas agora, 18 horas agora, dia 27/11/2022. Dia 27, não há obra de feitiço, nem de magia negra, que paire sobre o presidente nem sua família a partir de hoje, porque ele já está pronto. Ele já está pronto. Não tenho medo de uma palavra dessa cair no chão. Agora faz o favor a quem duvida. Eu sei que tem muita gente que duvida, mas tem muita gente se tremendo porque a primeira profecia cumpriu a risca, hein? A segunda cumpriu a metade.
A metade está se cumprindo. E a terceira se cumpre quando o Lula não subir e não assumir a presidência da República. Não vai, não tem como. Deus já decretou, Deus já disse que ele não assume e acabou. Agora eu quero ver. E Deus vai destronar a Rede Globo. A Rede Globo de televisão já era. A Rede Globo, por que você acha que se ajuntou a Globo? Por que você acha que se ajuntou a grande mídia para destruir um homem? Por que você acha que se ajuntou a grande mídia, Globo e o restante? Por que você acha que não passa nada no Senado? Porque lá está instalado o trono do inimigo. Vai ser destronado, tudinho. Vai ser destronado. E o que eles pensam que não vai acontecer de uma hora para outra. Porventura, quando você vai receber uma bênção, você sabe quando a bênção vai chegar? Quando vai chegar uma notícia boa ou ruim, você sabe quando ela vai chegar? Não, ela chega de última hora. O que a Bíblia diz? Eu venho, Senhor, eu venho como ladrão, eu venho de última hora, eu não mando avisar. O que vai acontecer sobre o território nacional brasileiro vai ser de última hora e o Senhor não vai avisar, vai ser pá, aconteceu. Isso por causa do avivamento da igreja, eu estou revelando o verdadeiro motivo. É porque o Brasil vai ter o maior avivamento de toda a terra. Gente, a enfermidade que está para vir aí, eles iam querer clausurar a nação brasileira dentro de casa. Parece que quanto mais pobre a nação brasileira ficasse, melhor para eles. Mas o Senhor não vai deixar isso acontecer. Glorifica a Deus aí, exalta Ele, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não vai deixar isso acontecer. Era algo tão feio, mais feio do que a primeira onda da Covid-19. Mas isso tudo já é arquitetado pelo diabo. O interessante é que no tempo da eleição você não viu Covid, né? Não viu Covid, a eleição curou Covid. Passou a eleição, tá todo mundo de máscara. Já tá divulgando aí, e vão divulgar muitas mortes, que você nem sabia que estava acontecendo, vai divulgar muitas, você nem sabia. Isso é o inimigo trabalhando. Só que o Senhor trabalha muito mais rápido do que todo inimigo. Eu conto com a nação de vocês, tá? Eu vou deixar aqui o meu canal no TikTok enquanto está em pé. É @apóstolo Reginaldo Rolim. Meu canal no TikTok enquanto está em pé é @apóstolo Reginaldo Rolim, tá certo? Você pode me seguir lá. E aqui é pelo Instagram, apóstolo Reginaldo Rolim, não é isso? Pelo Instagram, Ministério Atalá de Deus Vivo. Deixa eu anotar aqui. Pelo Instagram, Ministério Atalá de Deus Vivo. E YouTube, apóstolo Reginaldo Rolim. YouTube, apóstolo Reginaldo Rolim. Instagram, Ministério Atalá de Deus Vivo. A Igreja Atalá de Deus Vivo fica situada a Silas Monguba 2257, Espaço Caras. É no Espaço Caras, em frente à Faculdade UES, aqui em Fortaleza, Ceará. Se não acontecer tudo que eu estou dizendo, Deus pode me tirar da face da terra, pode me matar. Eu viro finado. Eu vim aqui e relutei para vir aqui, viu? Eu relutei muito para vir aqui. Mas eu vim. Eu vim entregar o que Deus mandou. Está entregue. Agora, cabe vocês assistir os próximos capítulos que vai acontecer em território nacional brasileiro e julgar. Aí, julgar. Aí, acontecendo o sonho, publica para 1.000 pessoas, para 500 mil, para 300 mil. Quanto mais você compartilhar, mais vitória o Senhor vai te entregar. Gente, isso aqui não é brincadeira não. Olha o dia do registro aí. Olha o dia do registro aí. Olha o dia do registro. Está registrado em cartório, viu? Está registrado em cartório. Olha aí, ó. Registrado em cartório. Senhor amado Deus querido, em nome do teu filho Jesus, eu quero orar por todas as pessoas em todo o território nacional brasileiro. Que os teus anjos acampem ao nosso redor e que se cumpra a tua vontade. Sobre todos os sonhos que o Senhor tem me entregado. Se esses sonhos são teus, eles irão se realizar à risca. Mas Deus, onde tiver um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, onde tiver um pai, uma mãe, uma chefe de família, um cidadão de bem, uma cidadã de bem, sobre o território nacional brasileiro, guarda e protege, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.